Hora também do Itatiaia Saúde. Hoje vamos falar sobre esclerose múltipla, uma doença que assola muitas famílias, muitos pacientes. Mas o que é esclerose múltipla? Para nos explicar, nós estamos recebendo agora o médico neurologista, doutor Davi Queiroz. Ele que é médico no Hospital Felício Roxo. Oi, doutor, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Assi. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, exatamente para a gente conversar de uma doença que, apesar de rara, como você disse, né, Patrícia, realmente muda todo o contexto familiar da pessoa que convive com a doença, né? Ô, doutor, vamos começar explicando para o nosso ouvinte internauta o que é esclerose múltipla? A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema imunológico do paciente produz um ataque contra o sistema nervoso central. E de forma muito curiosa, até porque na língua portuguesa a gente pega o termo esclerose e traduz às vezes de algo que vai acontecer em fases mais tardias da vida. A esclerose múltipla é uma doença mais comum em pessoas jovens, entre 20 e 40 anos de idade, e principalmente em pacientes do sexo feminino. Eu tive uma amiga, a Jussara lá de Sabará, depois de muito tempo, né, jovem, formou-se em direito. E antes de começar a trabalhar, teve os primeiros sintomas da esclerose e ficou na cama durante muitos anos até falecer. E por falar em sintomas, Acirantão, quais são esses sintomas, doutor? E esse é o ponto crucial, porque os sintomas muitas vezes enganam. A gente estava até conversando há pouco, né, Cir, que às vezes temos alguns sinais que a pessoa não leva muito a sério e acaba adiando, mas esse ataque imunológico ao sistema nervoso central causa muitas vezes alterações de visão, então uma visão mais embaçada, formigamento na perna, às vezes uma sensação de fraqueza, alterações urinárias, de sensação que precisa ir ao banheiro várias vezes. E o grande detalhe é que no início do quadro, esses sintomas tendem a melhorar sozinhos. E às vezes se parecem muito com outros sintomas, né? Exatamente. O cara, por exemplo, que vai urinando toda hora, pode ser um problema de próstata, né? Exatamente. Não? Então, às vezes o problema de visão procura um oftalmologista porque acha que precisa trocar o óculos e por melhorar sozinho, às vezes não achou uma solução, aquilo lá melhorou e a gente esquece, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse alerta para conhecer a doença e não deixar que o diagnóstico seja tardio. A Rosa é nossa ouvinte do bairro Pompeia, está aqui perguntando, doutor Davi, temos alguma aí predisposição genética? É a questão hereditária também com a esclerose múltipla? Apesar de ter, sim, uma predisposição genética, ela não é uma doença hereditária. Parece que existe um envolvimento tanto de fatores ambientais, de hábitos de vida. Então a gente sabe que, por exemplo, o tabagismo é um fator de risco importante para desenvolver a esclerose múltipla, algumas infecções virais. Todos esses pontos atrelados a uma predisposição genética causam sim um risco da esclerose múltipla, mas não é uma doença hereditária. O risco do filho ou da filha ter esclerose múltipla é um pouquinho maior que a população geral, mas não é um risco tão grande. Tanto que a gente não contraindica que tenha gestação, que tenha filhos. Ah, não é contraindicado? Não é contraindicado. Então a gente faz o planejamento familiar por conta dos medicamentos que nós usamos para tratar a esclerose múltipla, mas a paciente ela pode ter filhos sim, e sem nenhuma restrição quanto a isso. A esclerose múltipla é muito confundida também com a doença ELA, não é mesmo? Às vezes as pessoas fazem essa confusão. O que é a doença ELA, doutor? A doença ELA, que hoje a gente até para não causar tanta essa estranheza dos termos, né, esclerose, porque ela é esclerose lateral amiotrófica. Hoje nós chamamos de doença do neurônio motor. É um quadro mais comum em homens, em fase ali depois de 50 anos de idade, que cursa com uma fraqueza progressiva. E diferente da esclerose múltipla, que não altera a expectativa de vida, que a pessoa hoje consegue ter uma qualidade de vida por muitos anos, ela evolui muito rápido e em mais ou menos 5 anos a pessoa fica com uma fraqueza generalizada. Eu tinha uma tia que dizia assim, depois dos 60 a gente começa a morrer aos pouquinhos. Cada dia tem uma coisa. Difícil. A gente morre todos os dias um pouquinho, não é mesmo? Olha só, por último aqui, a Alana está perguntando como o tratamento, doutor, pode ajudar na qualidade de vida dos pacientes? Excelente pergunta, porque apesar das doenças neurológicas, muitas vezes nós duvidarmos muito que existe um tratamento, na esclerose múltipla hoje no Brasil nós temos tanto no SUS quanto via saúde complementar,
saúde suplementar, vários tratamentos que interrompem esse processo inflamatório. Não são tratamentos que curam, mas que controlam muito. Então, ao iniciar um tratamento, quanto mais precoce, inclusive, a pessoa ela consegue manter uma qualidade de vida, porque nós interrompemos essa inflamação contra o sistema nervoso central. Essa esclerose, ela chega à demência? Quando não tratada de forma adequada, após 30 anos em média, a pessoa pode ter algumas alterações cognitivas muito importantes de memória. Sei. Mas como hoje nós temos feito cada vez mais diagnósticos precoces, iniciando o tratamento rápido, nós temos evitado os quadros de demência. E qual que é o exame que faz esse diagnóstico, doutor? Nós brincamos muito que é um verdadeiro quebra-cabeça. É o exame clínico, então a consulta com o neurologista para guiar. Geralmente a ressonância magnética nos ajuda dando sinais de pequenas cicatrizes, daí vem o termo esclerose, né? Esclerose significa cicatriz, associada ao exame da punção lombar, que é quando a gente coleta um líquido que circula no sistema nervoso central e que nos mostra que existe ali células de defesa, anticorpos que produzem essa doença autoimune. Então é um verdadeiro quebra-cabeça. Nós queremos agradecer muito ao doutor Davi Queiroz, ele que é médico neurologista do Hospital Felício Roxo, não é isso? Exato. E quer deixar aí algum contato, alguma rede social, doutor? Gostaria, é um projeto que nós temos no Núcleo de Neuroimunologia, tem o Instagram exatamente isso, Núcleo de Neuroimunologia, que é onde nós desenvolvemos vários projetos para pessoas que convivem com esclerose múltipla e outras doenças autoimunes, e o mais especial recentemente é o nosso podcast, se chama Hoje em Dia Pode. É um podcast que eu e a Jéssica, uma colega neurologista, desenvolvemos exatamente para tratar de assuntos de esclerose múltipla para os pacientes e familiares. Então, isso tudo está lá no Instagram. Hoje em Dia Pode. Exato. Conhecimento e informação nunca é demais, não é mesmo? Quero agradecer muito. Muito obrigada, doutor. Primeira vez que o senhor vem, volto sempre. Eu agradeço o convite, conte comigo. Muito obrigado. Um abraço. Foi o doutor Davi Queiroz que falou conosco.